O cosmos jamais te concederá aquilo que desejas, enquanto não compreenderes esta verdade fundamental. O que a maioria das pessoas não percebe é que existe uma avaliação silenciosa acontecendo bem diante dos seus olhos, a mais desafiadora de todas. Uma avaliação que não te alerta quando se inicia, que não oferece uma segunda oportunidade e na qual a maioria falha, precisamente porque não sabem que estão sendo testados. Carl Jung descobriu algo perturbador sobre a natureza humana. Nós apenas recebemos aquilo que já conseguimos sustentar internamente. Por essa razão, o cosmos criou um mecanismo de proteção tão refinado. Ele não te nega o que desejas por crueldade, mas para te proteger. Para evitar que recebas algo para o qual ainda não estás emocionalmente preparado. Imagina encontrares o amor da tua vida, mas ainda carregares dentro de ti a antiga ferida do abandono. Imagina alcançares o sucesso profissional com o que sempre sonhaste, mas ainda estares dominado pela síndrome do impostor. Imagina atingires a liberdade financeira que tanto desejas, mas ainda viveres numa mentalidade de escassez. O que aconteceria? Sabotarias tudo, destruirias aquilo que mais desejaste. E é exatamente isso que o cosmos sabe. Por isso te testa primeiro, não para te castigar, mas para te preparar. Para que quando aquilo que pediste finalmente chegar, tenhas a maturidade emocional, a clareza mental e a força interior não apenas para receber, mas também para manter e fazer crescer. Neste conteúdo, descobrirás o que é exatamente este teste, como funciona e, principalmente, como o superar sem desistir. Porque quando compreendes a verdadeira natureza deste processo, tudo muda. Deixas de lutar contra a vida e começas a dançar com ela. Acompanha até ao final, pois talvez isto explique por que certas coisas na tua vida ainda não aconteceram e o que deves fazer para que se tornem realidade. Se estás aqui, provavelmente já sentes que algo na tua vida é diferente. Talvez seja essa sensação de estares sendo preparado para algo maior, sem conseguires dizer exatamente o que. Ou a percepção de que certas portas permanecem fechadas, apesar de todo o teu esforço, crescimento e desenvolvimento. É exatamente aí que muitos se perdem, porque não conseguem compreender essa onda de sentimentos e situações contraditórias, sem perceberem que não é nada mais do que o teste do cosmos antes de transformar a tua realidade. Jung ensinou-nos algo revolucionário. O inconsciente tem o seu próprio tempo, a sua própria sabedoria e nunca para. Mesmo quando parece do exterior que nada está a acontecer, está a ocorrer uma profunda reorganização no fundo da tua psique. O primeiro sinal de que estás sendo testado pelo cosmos é esse crescente sentimento de alienação da tua vida atual, mesmo que no papel pareça boa. É esse desconforto, quando percebes que certas conversas já não te tocam, certos ambientes já não te nutrem, certas atividades já não fazem sentido, tentas ignorá-lo, continuar a rotina, convencer-te da gratidão pelo que tens. Mas o desconforto permanece, cresce, até já não poder ser reprimido. É exatamente aí que o teste começa, porque o cosmos observa. Vais ouvir este chamado interior ou fingir que não o percebes? Vais seguir a tua alma ou trair-te novamente apenas para manter as aparências? Se sentes este chamado interior, escreve "Eu ouço" nos comentários. Este desconforto não é um problema que deve ser resolvido, mas uma mensagem que quer ser decifrada. Jung chamou a isto o primeiro passo da individuação, o processo no qual deixas de viver para os outros e começas a viver autenticamente para ti mesmo. Mas este caminho
não é linear e vem sem manual de instruções, por isso, tantos se perdem. Sentem o chamado, mas não sabem como responder. Sentem que devem mudar, mas não sabem para onde. Nesta confusão, frequentemente tomam decisões precipitadas, mudam radicalmente o seu ambiente na esperança de que o movimento exterior resolva o conflito interior. Mas isso não acontece. Porque o teste não é sobre o lugar, o trabalho ou o relacionamento. O teste é sobre a tua frequência. A tua frequência é a energia que emites quando ninguém está a olhar. Mostra-se na forma como te tratas em momentos privados, na qualidade dos teus pensamentos quando estás sozinho, na maneira como reages quando és retirado da tua zona de conforto. O cosmos lê esta frequência como um código. Não ouve as tuas palavras, promessas ou intenções, sente a energia que mantens diariamente em pequenas decisões, em momentos onde ninguém observa. E é exatamente com base nisso que decide para o que estás preparado. Por isso, duas pessoas podem exteriormente fazer as mesmas coisas. Meditar, fazer terapia, dedicar-se ao desenvolvimento pessoal, repetir afirmações e, ainda assim, experienciar resultados completamente diferentes, porque as ações exteriores são apenas a superfície. O que realmente conta é a transformação interior que acontece por trás ou então não acontece. E esta transformação só é genuína quando surge de uma profunda necessidade interior, não de um desejo de controlo. Quando mudas, porque já não suportas ser a pessoa que eras, e não porque queres manipular o cosmos para obteres algo, então começa a verdadeira mudança. Jung descobriu que existe uma parte da psique humana a que chamou o Self, o verdadeiro centro da personalidade, aquilo que realmente és, quando removes todas as máscaras, todos os papéis, todas as defesas. Este Self tem a sua própria inteligência, sabe exatamente o que precisas para o teu desenvolvimento e quando precisas. Mas o ego, a parte que quer controlar, agradar e proteger-se, quase sempre resiste aos impulsos do self. Por isso a vida te coloca em situações onde deves escolher. Vais continuar a servir o ego ou começar a ouvir o self? Exatamente este momento é o núcleo do teste, e ele não aparece apenas uma vez, mas repetidamente, em diferentes formas, com intensidade crescente, até finalmente compreenderes. Em algum momento já não te podes esconder atrás de desculpas, atrás de culpar outros ou da ilusão de que o problema está fora de ti. O problema e também a solução sempre estiveram em ti. Quando aceitas esta responsabilidade total pela tua vida, algo fundamental muda na tua relação com o cosmos. Mas aceitar esta responsabilidade é difícil. Significa abandonar o papel confortável de vítima das circunstâncias. Significa parar de responsabilizar o passado, outras pessoas, sorte ou destino. Significa olhar para a tua vida como ela é hoje e honestamente dizer, contribuir para que ficasse assim. Talvez não conscientemente, talvez não intencionalmente, mas através das tuas decisões, medos e padrões inconscientes, ajudaste a moldar a tua realidade. E se contribuíste para isso, também podes mudá-la. Se estás preparado para assumir a responsabilidade, escreve "minha decisão" nos comentários. Esta aceitação é dolorosa, porque te força a confrontar as partes de ti que preferias reprimir. Jung chamou a estas partes a sombra. Tudo o que rejeitaste, negaste ou suprimiste. E aqui está o paradoxo. Só te tornas verdadeiramente livre quando paras de fugir da tua sombra e começas a integrá-la conscientemente. Porque a sombra não contém apenas o que vê como negativo, mas também
forças, talentos e potenciais reprimidos que não tinham lugar no teu ambiente original. O cosmos força-te ao encontro com esta sombra através de pessoas que te irritam, situações que despertam medos antigos, padrões que se repetem mesmo quando pensavas tê-los ultrapassado há muito. A reação natural é culpar essas pessoas ou situações como se fossem os vilões da tua história. Mas Jung pronunciou uma verdade libertadora. Tudo o que nos irrita nos outros reflete algo que ainda não aceitamos em nós mesmos. Tudo o que desperta em nós emoções excessivamente fortes é um convite para olhar mais profundamente para dentro. Esta é uma das partes mais difíceis do teste, porque exige honestidade radical contigo mesmo. Requer que pares de apontar o dedo para fora e comeces a olhar para dentro, e isso raramente é agradável. É desafiante, desconfortável, às vezes humilhante, porque reconheces que muitas das tuas reações automáticas remontam a feridas antigas, medos irracionais e crenças limitantes que nem sabias que carregavas. Mas é exatamente esta confrontação que abre espaço para a verdadeira transformação, porque não podes mudar o que não reconheces, não podes curar o que não aceitas como ferido, não podes superar o que ainda negas. Por isso, o cosmos te coloca repetidamente em situações que te confrontam com estas partes não integradas, não para te torturar, mas para te libertar, para te dar a chance de te tornares completo. A integração da sombra é um processo. Não acontece da noite para o dia, e não significa que vais amar tudo o que descobres sobre ti. Significa que paras de lutar contra isso e começas a trabalhar conscientemente com isso. Aprendes a canalizar a raiva de forma construtiva em vez de destrutiva. Reconheces o medo como informação útil, não como paralisia. Usas a tristeza como combustível para a compaixão, não como desculpa para te manteres no papel de vítima. Este trabalho interior reflete-se imediatamente na tua energia exterior. Reages menos, dependes menos do reconhecimento dos outros, és menos controlado pelos humores e ações dos outros, e isso não passa despercebido ao cosmos. Reconhece esta nova estabilidade emocional, esta autonomia, esta integridade e começa a enviar-te oportunidades que exigem exatamente essas qualidades. Possibilidades que teriam sido impossíveis enquanto ainda estavas internamente dividido, em luta contigo mesmo, projetando no mundo exterior. Mas aqui está a parte mais subtil do teste. Ele não termina quando integras a tua sombra. Pelo contrário, torna-se mais intenso. Porque agora o cosmos quer saber se consegues manter esta nova frequência também sob pressão. Se preservas a tua integridade quando és tentado a voltar aos padrões antigos, se permaneces centrado quando há caos à tua volta. E é exatamente aqui que muitos falham, porque acreditam que fazer trabalho interior uma vez é suficiente, que após algumas percepções, após algumas mudanças de comportamento, o teste deveria acabar e as recompensas deveriam chegar. Mas a maturidade espiritual não é um objetivo que se alcança uma vez. É um estado que deve ser renovado constantemente. Uma decisão que tomas todos os dias, em cada situação, em cada momento. Se estás determinado a continuar este processo, escreve a palavra integridade nos comentários. E o cosmos deve assegurar-se de que realmente compreendeste isso, que não estás apenas a passar por uma fase de desenvolvimento pessoal, mas que te transformaste realmente em alguém que pode carregar responsabilidade. Alguém que pode receber grandes oportunidades
grandes amores, grande sucesso, sem se perder no processo. Por isso, os testes tornam-se mais súbteis, mais refinados, menos óbvios. Já não vêm como grandes crises ou dramas evidentes, mas disfarçados como oportunidades tentadoras que testam os teus valores, como relacionamentos que testam se consegues amar sem te abandonar, como sucessos que mostram se permaneces humilde, como derrotas que mostram se te levantas novamente sem te tornares amargo. Cada situação é um exame silencioso e a nota não a recebes imediatamente, mas através das consequências das tuas decisões a médio e longo prazo, na qualidade dos relacionamentos que atrás, nas oportunidades que surgem ou desaparecem, na sensação de harmonia interior ou alienação em relação à tua própria vida. O cosmos é um professor paciente, mas rigoroso. Não tem pressa, porque não trabalha segundo o tempo do ego, mas segundo a medida da alma. Pode levar anos para te preparar. Deixa-te passar por experiências que do exterior parecem retrocessos, desde que desenvolvam capacidades que vais precisar mais tarde. Pode negar-te desejos aparentemente sensatos se souber que te bloqueariam a longo prazo. É exatamente aqui que muitas pessoas perdem a fé. Veem adiamentos como rejeições definitivas, interpretam obstáculos como sinais de que estão no caminho errado, quando, na verdade, são sessões de treino. Interpretam o silêncio como abandono, quando, na verdade, é o espaço necessário para que algo novo possa nascer. Jung ensinou-nos que o inconsciente individual está conectado ao inconsciente coletivo, um campo de sabedoria comum que vai além da nossa compreensão racional. Quando te conectas com o teu verdadeiro self, automaticamente entras em contato com esta inteligência superior. Então, notas sincronicidades, coincidências significativas, portas que se abrem no momento certo, pessoas que aparecem exatamente quando mais precisas delas, informações que chegam até ti por caminhos inesperados. Estas não são coincidências, mas sinais de que estás a vibrar, na frequência certa, de que a tua energia interior está alinhada com o fluxo natural da vida. Quanto mais prestas atenção a estes sinais, mais frequentemente aparecem. Quanto mais confiança depositas nesta inteligência superior, mais claramente ela atua no teu cotidiano. Mas para chegares aí, deves passar pelo vale da incerteza. Deves aguentar a fase em que todas as seguranças exteriores se desfazem e só podes confiar na tua bússola interior. Deves viver com o medo de não saberes se as tuas decisões estão certas, se estás no caminho certo, se no final tudo vai correr bem. Este vale é talvez a parte mais difícil do teste, porque vai contra tudo o que a nossa cultura nos ensinou: procurar segurança, controlo, garantias. Mas a vida espiritual exige o contrário: entrega, confiança, aceitação da impermanência. Só quando aprendes a suportar esta incerteza sem perder a esperança, é que o cosmos reconhece a tua verdadeira maturidade. A incerteza torna-se suportável quando compreendes que não precisas de saber tudo para dar o próximo passo. Não precisas de um mapa completo para começar. Não precisas de garantias para tomar decisões corajosas. Basta seguires a tua intuição, honrares os teus valores e confiares que a vida tem uma inteligência que trabalha a teu favor mesmo quando não vês imediatamente o caminho. Esta confiança não é ingenuidade, mas sabedoria. É o resultado de muitas experiências que te mostram que há um padrão, uma ordem interior, uma direção, mesmo quando do perto parece caótico. É compreender
que fazes parte de algo maior e que esse algo maior tem um interesse genuíno no teu crescimento. Quando desenvolves esta confiança, a tua energia muda completamente. Já não ages por medo ou escassez. Já não tomas as tuas decisões baseado na pergunta: o que pode correr mal? Paras de te proteger tanto que te limitas. Começas a agir a partir de possibilidades, tomas decisões baseadas no que pode correr bem e abres-te a experiências que antes rejeitavas como demasiado arriscadas. E é exatamente este salto energético que o cosmos estava à espera. Porque uma pessoa que age a partir da confiança em vez do medo é alguém que pode carregar grande responsabilidade. Uma pessoa que toma decisões a partir de possibilidades e não de limitações pode criar algo grandioso. Uma pessoa que se abre ao novo em vez de se agarrar ao velho pode viver uma vida extraordinária. Porque este teste nunca foi sobre merecer ou não merecer. Foi sempre apenas sobre estares preparado ou não. E estar preparado não significa ser perfeito, mas ter desenvolvido a capacidade de aprender com os erros em vez de ser destruído por eles. Significa ter a humildade de pedir ajuda quando precisas e, ao mesmo tempo, a força interior para confiares em ti mesmo, mesmo quando mais ninguém acredita. Significa conseguir amar sem te perderes, conseguir liderar sem oprimir, conseguir receber sem sentimentos de culpa, conseguir dar sem te esgotares. Tais capacidades não surgem através de livros ou vídeos. Surgem vivendo situações que exigem exatamente isso de ti. Por isso, o cosmos criou este sistema de provas graduais, para que quando um dia receberes aquilo que pediste, tenhas as ferramentas interiores para fazer disso algo ainda maior. Porque o objetivo nunca foi simplesmente dar-te o que queres. O objetivo é transformar-te em alguém que pode usar o que recebe para contribuir para algo maior. Alguém que se torna um canal através do qual a vida pode expressar a sua criatividade, a sua beleza, a sua bondade, para que a tua realização pessoal também se torne uma fonte de inspiração para outros. Quando compreendes isto, tudo muda. Deixas de ver as provas como obstáculos e começas a entendê-las como oportunidades. Deixas de sentir o atraso como castigo e começas a valorizar o processo. Já não te perguntas por que certas coisas ainda não aconteceram, mas como podes usar o presente para te preparares ainda melhor. Reconheces que cada dia é uma oportunidade de escolher novamente quem queres ser. Cada situação é uma oportunidade de praticares as qualidades que vais precisar quando os teus sonhos se realizarem. Cada retrocesso é um treino que te torna mais forte do que sabias. Assim, a prova transforma-se gradualmente. Já não é algo que te acontece, mas algo que aceitas conscientemente. Já não é um fardo, mas uma dança, uma colaboração entre ti e as forças superiores da vida para criar algo belo, significativo, transformador. O cosmos nunca te negou nada. Preparou-te, não te castigou, lapiou-te, não te abandonou, tornou-te mais forte. E quando finalmente compreendes isto, não apenas com a cabeça, mas com todo o coração, a qualidade da tua experiência muda. Tornas-te alguém que pode receber milagres sem se perder neles, alguém que pode superar desafios sem ser destruído por eles, alguém que pode amar profundamente sem se tornar dependente, alguém que pode criar grandeza sem se agarrar neuroticamente a ela. E é exatamente então que o cosmos finalmente abre as suas comportas, não porque sejas digno, mas porque mostraste que estás preparado. Preparado para ser um administrador consciente dos presentes que recebes,
Preparado para usar a tua realização pessoal como plataforma para servir a algo maior. Preparado para viver uma vida que é simultaneamente profundamente pessoal e universalmente significativa. A prova mais difícil do cosmos é realmente tornares-te tu mesmo. E quando superas esta prova, reconheces que nunca se tratou de ganhar algo, mas de te tornares alguém. Alguém que não apenas é digno de receber os seus sonhos, mas de os transformar em algo ainda mais belo do que jamais imaginara. Se leste até aqui e sentes que estas palavras tocam algo em ti, então escreve embaixo: aceito a prova e confio no processo.